gente, estamos de volta para mais um programa Nossa Casa. Nosso cenário de hoje super especial mais uma vez, mas ainda não é oficial. Não é oficial, mas o nosso está quase pronto. Estou super ansiosa porque está ficando lindo. Estamos fazendo os últimos ajustes e logo vocês vão poder conhecer. E o nosso assunto de hoje é ansiedade na infância. Para conversar conosco, Renata Valiati Cassol. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Nós viemos hoje trazer esse assunto porque é um assunto que está muito em alta, né? Lá no comecinho da pandemia, as crianças sofreram bastante, né? Foi muito difícil para nós adultos, mas para as crianças foi mais difícil ainda, aquelas incertezas, né, Renata? Sim, primeiro que foi uma quebra de rotina, né? Todo mundo tinha a sua programação durante o dia, né? Além das aulas tinha cursos, faziam coisas, né? Cada um no seu cronograma. E aí, quando parou as aulas, parou tudo, né? Parou o inglês, parou cursos de música. Então, as crianças entraram num marasmo total, né? Começou o tédio, apesar das aulas online, não era a mesma coisa, né? Então, as crianças faziam coisas que estavam fora da rotina e os pais acabavam deixando as crianças nos eletrônicos, ou dormindo mais, na televisão, para passar um pouco desse tempo, né? E essa rotina, ela foi alterada, assim, abruptamente, né? Como foi possível lidar com isso? Como que os pais conseguiram lidar dessa forma tão assustadora, né, que foi para todo mundo? E como fazer isso com as crianças dentro de casa sem saber o que fazer com as crianças? Na verdade, ninguém conseguiu lidar, né? Porque como é algo novo, ninguém está preparado, né? Então, as crianças, quando aconteceu tudo isso, primeiro que gerou um pânico, né? Os próprios pais passavam para as crianças um pânico, porque eram muitas notícias na televisão, né? Pessoas morrendo. E isso tudo para a criança é muita informação, é o tipo de informação que eles não sabem lidar. Então, como que os pais lidavam com isso, né? Não lidavam. Então, o que acontecia? As crianças externalizavam emoções que não estavam acostumados a externalizar durante o dia, né? Mais irritabilidade, alguns um humor mais deprimido, né? O tédio gerava uma ansiedade, né? É uma coisa até bem oposta, mas o tédio gera ansiedade. Porque até uma ansiedade alimentar, né, Renata? Também, a compulsão, né? Porque passava o dia inteiro em casa, às vezes não tinha o que fazer, eu estava na frente da televisão, acabava comendo mais para suprir um pouco daquela falta, né? A ansiedade tem muito disso, de gerar aquele buraco, aquela sensação de angústia, de vazio, né? E nós também, né, tivemos essa alteração de como comer para suprir alguma coisa, né? Mas e a criança, Renata? É mais difícil, né, você lidar com essa situação. E os pais procuraram mais ajudas, porque os pais também estão ainda nessa virada, né? Eles estão procurando ajuda, aumentou a procura, ou como que tu sente na tua área de atuação, que tu atende crianças de 4 a 11 anos, né? De 3 a 11. De 3 a 11. No início, quando começou aquela primeira semana do lockdown, eu até... todo mundo teve que parar, né? Eu fiquei em casa. Eu achei que ia, né, dar uma parada nos atendimentos, mas nessas 2 semanas do primeiro lockdown, tinha muitos pais que mandavam mensagens, né? O que eu faço? Tá acontecendo isso, né? Vai voltar à terapia. Então, realmente foi um ano que, para a psicologia, teve um aumento bem grande de procura, né? Infelizmente, pelo lado, né, dos prejuízos, dos sintomas que apareceram, mas foi uma maneira de muitos pais aprenderem a lidar com isso também, né? Não só as crianças, mas eu trabalho muito com os pais para passar, né, algumas dicas de como tá lidando no dia a dia. Você falou uma coisa interessante, que o pessoal começou realmente a buscar mais ajuda, né? E na verdade era uma ajuda que todo mundo precisa, né? Mas eu acho que depois da pandemia, depois de gerar tanta informação online, eu acho que o pessoal começou a aceitar melhor essa questão da terapia, tanto para crianças como para adultos também. Você percebeu essa mudança também? Sim, no geral, né? A própria ansiedade dos pais acabava refletindo nas crianças, né? Muitos acabaram tendo que parar de trabalhar, né? Renda diminuiu, então assim, aconteceu muitas coisas que a criança acabava sendo afetada, né? Então sim, teve um aumento bem grande, não só de terapia, mas dos fármacos também, né? Muita gente começou a usar o ansiolítico, né? Antidepressivo, porque mexeu com as estruturas mesmo, né? Então, eu tô com uma curiosidade, Renata. Como que você fez esse curso de psicologia infantil de crianças? Porque eu acredito que seja muito mais difícil, né, você atingir a criança. Como é que tu
determinou para essa área. E esse atendimento, ele é diferente? É bem diferente, né? Ainda durante a faculdade, né, entre o quarto e o quinto ano, a gente começou os estágios práticos, né, na clínica escola, e eu logo de início já me interessei pelos atendimentos infantis, né? Quase ninguém queria pegar crianças, então acabava ficando tudo para mim, os próprios orientadores passavam para mim, né? Então foi algo que saí da faculdade e já comecei a me especializar nisso, né? Fiz pós-graduação em psicopedagogia, especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, então tudo fui focando para essa área, o desenvolvimento infantil, né? E realmente o atendimento com criança e com adulto é muito diferente, né? Com criança você não pode chegar, senta aqui, né? O que está acontecendo, né? Não, técnicas, materiais, tudo muito lúdico, né? Para a criança, sem perceber que está falando, acaba falando das questões, né? Que os pais trazem. A primeira sessão é sempre com os pais, para eles me passarem a causa, e aí eu vou abordando com as crianças aquilo que foi tratado com os pais primeiro. Então, né, Larissa, é muito interessante essa terapia para crianças, né? E Renata, e durante o atendimento, porque hoje, lógico, pós-pandemia ou na pandemia, ainda que a gente não sabe ainda como é que nós estamos, né? Antes, essa ansiedade na criança, o que gera essa ansiedade? Ela já nasce com alguma coisa ou ela adquire? O que faz, o que liga a luz no pai, na mãe? Ai, preciso procurar uma ajuda, meu filho não está bem. Como que o pai faz, a mãe, para perceber essas mudanças na criança tão pequena? Algumas pessoas nascem com uma predisposição a terem emoções mais acentuadas, né, mais intensas. E aí, durante a vida, se acontece algumas coisas que desencadeiam, né, uma ansiedade, uma depressão, qualquer tipo de transtorno psicológico, isso vai aflorando mais, né? E a gente costuma medir um transtorno psicológico pela intensidade que ele está acontecendo, né? Pelos prejuízos que está causando no dia a dia, né? Pelos sintomas, por exemplo, assim, a ansiedade. Ele tem 3 tipos de sintomas, a gente acha que é só o psicológico, né? Mas não. Os emocionais, que acaba sendo irritabilidade, a frustração, o humor deprimido, os sintomas físicos, né? Que acaba tendo muita náusea, aquela dor de barriga, dor de cabeça, sudorese. E os cognitivos, que atrapalham muito na escola, né? Porque é a falta de concentração, a falta de memória. Então, a ansiedade, ela acaba abrangendo várias áreas ali que realmente, né, na vida da criança, dá um prejuízo grande. É importante para os pais observarem isso, para poder perceber, né? Sim. E buscar ajuda. Vamos chamar uma dica da Clau? Essa dica é muito boa, Larissa. É sobre cozinhar ovos e não quebrar a casca quando tu vai descascar, né? Eu, por exemplo, ficava metade do ovo na casca. Né? Dá um trabalho danado. Agora aprendi, com essa dica da Clau, nossa, fica os ovos bonitos, fazer salada, fica bem bacana. Vamos ver. Então, como cozinhar os ovos sem que eles trincam e para facilitar para descascar os ovos cozidos na água? A minha dica é pôr uma colher de sal na água e um pouquinho de vinagre, só uma mijadinha, tá bom? Aí você coloca os ovos e deixa ferver. Se você quer bem cozido, 5 minutos, 10 minutos, se quiser menos cozido, uns 5 minutos, e deixa na água. Aqui eu já cozinhei uns 3 para você ver, olha, eles não trincaram e fica muito fácil de você descascar, olha só, muito fácil, entendeu? Espero que você tenha gostado. Obrigada, Clau, por mais uma dica super importante pra gente. Verdade, muito útil essa dica. Mas, Renata, voltando ao nosso assunto, né? Quando muitas vezes a gente ouve os pais falar, precisa de um psicólogo, não sei o quê, vamos lá ao psicólogo. E às vezes a gente acha que o psicólogo é a salvação, né? Como que funciona, Renata? É o psicólogo e os pais, ou é só o psicólogo? É demorada a terapia? Depende do caso? Como que funciona?
É um trabalho em conjunto, né? Inicialmente, para avaliar se a criança precisa ou não de um acompanhamento, os pais e a escola, né? Porque a criança passa meio período na escola, então os professores acabam percebendo se existe alguns sinais de que precisa de ajuda, de que precisa de acompanhamento, né? Muitos médicos também, os pediatras, os neurologistas, acabam percebendo algumas necessidades também, né? E aí, o tratamento não dá para dizer assim, são 12 sessões, são 18 sessões, porque cada criança é uma situação diferente. Algumas crianças são muito abertas, elas assimilam muito rápido o que a gente está trabalhando e passam informações muito rápido, né? Outras são mais fechadinhas, demora mais para iniciar, né, aquele processo de intervenção ali, até da psicoavaliação, porque quando a criança é muito fechada, demora para mim entender a situação, né? Então, o plano de ação acaba sendo um pouquinho mais lento. Então, não tem como eu dizer a duração do tratamento, né? É muito individual isso. É muito amplo, né, Renata? Então, mas é bacana saber que tem uma rede de ajuda por trás da criança. A escola, a coordenadora, a psicopedagoga, os pais, os padrinhos, os avós. Os avós aqui são super mandãos também. É importante a família também ajudar e observar essas crianças. Né? Mas tudo leva lá no psicólogo, né? E a responsabilidade é grande, né, Renata? De ter uma criança na mão e você conseguir desenvolver e entrar na cabecinha dela, né? A responsabilidade é grande, mas depois de 6 anos, né, eu me adaptei tanto, me acostumei tanto a lidar com isso, que já é uma coisa muito natural, né? Acho que o maior sofrimento é quando eu tenho que dar área alta para a criança, porque a gente acaba se apegando, querendo ou não, né? Então é uma situação mais difícil para mim, acredito, que para a criança, pelo apego que o vínculo, né? É uma coisa muito gostosa, a criança. Porque a criança tem que gostar, né, Renata, de ir. Claro. Não tem como levar força, né? Não tem. Aí o encantamento tá lá, né, no teu consultório, né? Sim. Que a criança vai e gosta de ir e quer voltar, né? Tem que ter todo um jeito, né? Além do ambiente, tem que ser um setting que agrade a criança, né? Totalmente lúdico, né? Tem que chamar a atenção da criança para ela se sentir à vontade ali. Que legal, o nosso bate-papo tá muito bacana, mas nós vamos fazer um intervalinho bem rapidinho e já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a 2ª maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje falando sobre a ansiedade na infância. Mas também não só na infância, né? Existem muitos fatores que afetam a infância e vão refletir lá na vida adulta, né, Renata? Principalmente comportamentos da criança, né, acabam refletindo, que nem você falou, lá na adolescência e depois na vida adulta, né? Por exemplo, algo que eu tenho trabalhado bastante agora na clínica e também que a gente ouve bastante nos meios de comunicação em relação aos jogos, né? Jogos violentos. Então, o que acontece, né? Quando existe uma adrenalina muito grande nesses jogos, a criança acaba produzindo mais dopamina do que deveria, né? A dopamina é o responsável pela sensação de prazer, né? Então, quanto mais jogarem, mais
pais vão querer. Então, isso gera uma dependência, né? Um vício, né? E aí isso passa para a adolescência, né? A adolescência, o vício, a dependência, a falta de autocontrole, tá tudo muito ligado. E aí o que acontece? Geram adolescentes que podem ter crises de pânico, depressão, tox, vários tipos de transtornos psicológicos que vêm decorrente de comportamentos que estão inadequados para a infância, né? E é uma coisa que os pais têm que estar prestando muita atenção, né, nos limites, porque é uma questão até neurobiológica, né? O nosso cérebro acaba funcionando de uma maneira que não deveria e acaba afetando outras funções. E de que forma os pais podem estabelecer esses limites? Porque a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Principalmente agora que as crianças estão passando mais tempo em casa. De que forma é possível estabelecer esses limites e saber qual é esse limite? Depende da idade, né? No início da infância, ali, até uns 5, 6 anos, é interessante que seja 1 hora por dia, né? Porque é o suficiente para a criança ter um momento de lazer ali, mas também para o cérebro não ir além do que precisa. A partir disso, 1 hora de manhã, 1 hora de noite, ou se a criança estuda de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite, então sempre muito equilibrado para que ela possa ter o momento dela, né? Porque hoje todas as crianças jogam, então não dá para isolar numa bolha, né? Então é importante que tenham, mas que seja limitado o tempo ali para que seja saudável. Que bacana, Renata. E a gente ouve muito hoje os pais falarem, porque nesse quase 1 ano e meio de isolamento praticamente, os filhos ficavam em casa sem ver a família mais, né? E os filhos acostumaram, né, em casa. E essa volta hoje, como está sendo, Renata? Porque eu ouço muitos pais falarem, o meu filho não quer voltar para a escola. E como existe a possibilidade de ser remota as aulas, as crianças estão preferindo ficar em casa. Tu acha que essa volta vai ser difícil, Renata? Porque lá na escola ele vai ter a máscara, vai ter o álcool gel, o distanciamento, enfim, o isolamento, assim, a distância entre os coleguinhas. E tu acha que isso está causando dificuldades para tirar a criança novamente de casa? Sim, acredito que esse retorno está até gerando mais consequência do que o próprio início da pandemia, né? Porque, falando de ansiedade de novo, gera uma ansiedade de separação na criança. Estavam numa zona de conforto, né? Sempre com os pais, ou alguém da família, ou até uma tata, estava muito cômodo tudo, né? Como sair daquele comodismo de, tudo bem, você tá assistindo aula, mas tá lá, sentadinho, tá gostoso, pode comer um lanchinho quando quer, né? Então, como sair disso para ir para uma escola onde tem que acordar cedo, às vezes tem que fazer tudo regradinho, agora não pode sentar mais perto do colega, né? Não tem mais os recreios tudo liberado, então para a criança realmente não vale a pena, né? Então, claro que eles vão lutar pelo que é cômodo, né? E realmente as crianças que estão tendo que voltar mesmo estão sofrendo muito com essa quebra de vínculo, né? Eu trato muitas crianças com ansiedade de separação, de que não querem ir, com medo de que os pais não vão buscar, que vai acontecer alguma coisa com os pais nesse tempo, que vão morrer, né? Então, assim, todo esse medo o do medo início, das amizades novamente, porque muitos mudaram, né? Insegurança, né? Do que vão pensar, né? Né? Então, Renata, eu assim, nessa pandemia, eu cuidei muito, eu ajudei a cuidar muito das minhas netas, né? E lá pelas tantas, a minha netinha falou assim, nossa, nós vamos ter uma história para contar, né? A pandemia. Nossa, tudo é ruim, tudo é isso. Eu falei, nossa, será que vai ficar isso na cabeça deles? Aí eu falei para ela assim, mas e esse sol? Olha que lindo. Isso aí é motivo de agradecer. Ah, avó, sol tem todo dia. Eu falei, não, o sol de hoje é único. É só hoje que ele veio. Para elas começar a admirar que não era só coisa ruim na pandemia. Tinha coisa boa também, né? De se relacionar melhor com os pais, de fazer uma boa leitura. Não ficar, foi ruim, foi péssimo o ano, né? E muitas crianças têm essa percepção de um ano e meio, né? Que nós tivemos, assim que foi tudo perdido. E nós temos que passar esses valores para as crianças, né, Renata? Que não foi tudo ruim, né? Tem que ter coisas boas também, né? Claro, foi válido, né? Principalmente por esse contato mais próximo com os pais, né? Mais tempo para sentar, para brincar, para os pais estarem ajudando em horários mais flexíveis a fazer tarefa de casa e até em relação ao contato com os amigos, né? Muita criança começou a usar o celular dos pais para usar o WhatsApp, então eles começaram a ter um contato extra também, né? Não ficou aquele isolamento da interação, né? Do vínculo porque a criança precisa disso, precisa ter contato com outro ser humano, né? Além do que está em
casa só. Então, eu vi que muitos meus pacientes tiveram isso, né? De se comunicar com os colegas através do celular, de ligar, né? Então, isso é gostoso ver, que eles deram um jeito, né? Não foi de tudo isso um prejuízo, né? Usaram estratégias ali para dar certo, né? Uhum. Nós temos que tirar as coisas boas do que aconteceu, né, Renata? Porque daqui para frente as coisas mudaram bastante, né? E como vai ser? Ainda bem que temos psicólogas, né, excelentes na nossa cidade, né, que estão aí ajudando a passar por esse período, né? Bom, nós vamos fazer mais uma pausa rapidinho agora, porque nós vamos para a cozinha com o chefe Heleno Demétrio. Isso é muito bom, né? As receitas novas aí é tudo de bom. Olá pessoal, eu sou Heleno Demétrio Pedrini, chefe de cozinha do Senac de Medianeira. Nós vamos fazer mais uma receita para você. No dia de hoje, eu escolhi para vocês espaguete com molho de tomate e almôndegas recheadas. É um prato italiano. Quem que não gosta de uma boa almôndega recheada, não é mesmo? No dia de hoje eu vou pré-cozer o espaguete. Já preparei o molho de tomate. Então eu vou fazer as almôndegas com vocês. Vou rechear, vou empanar, depois eu vou fritar antes de colocar o molho de tomate, tá? Assim eu consigo agregar um pouco mais de sabor nesse prato que eu vou apresentar para vocês hoje, ok? Vamos então, vou falar para vocês sobre os ingredientes, lembrando que eu sempre faço prato para 2 pessoas, ok? Vamos então aos ingredientes. Eu tenho aqui 200 gramas de espaguete, 200 gramas de tomate pelado, tenho orégano, cominho, sal e pimenta do reino, cebolinha, cebola e alho, vou colocar umas ervilhas frescas também, queijo mussarela, molho de tomate e 500 gramas de carne moída, ok? Um bom azeite de oliva, farinha de trigo para empanar. Vamos dar início então ao preparo das almôndegas. 500 gramas de carne moída. Sal e pimenta do reino, uma pitada de cominho, uma pitada generosa de orégano. Agora eu vou cortar meia cebola. Take a look and you just might find pushing it on. Acrescento então meia cebola, cerca de 30 gramas de salsinha, e alho a gosto. Vou colocar aqui em torno de 2 dentes de alho, mas aí se você gosta, coloca mais. Se você não gosta tanto, pode colocar menos. Agora, pessoal, o segredo de uma boa almôndega é a mistura agora. Você não precisa colocar ovo, não precisa colocar farinha, nada para dar o ponto. O que você precisa fazer é sovar essa carne com as misturas durante cerca de uns 10 minutos. Porque a própria carne vai soltar uma liga, um líquido, onde vai dar essa liga e vai manter a almôndega macia e ela não vai abrir na hora da fritura ou se você colocar no forno. Mas é importante então esse processo de sovar essa mistura durante cerca de 10 minutos até você ver que a carne está soltando um líquido. E é esse líquido então que vai dar a liga e vai manter a carne unida, tá, pessoal? A almôndega vai ficar macia, vai ficar leve. A almôndega não pode ser um bolinho de carne pesado. A almôndega é um bolinho de carne muito leve, tá? Você pode comer aí 2, 3, que não vai pesar no estômago. E para que isso aconteça, para que você consiga fazer essa almôndega leve, você tem que fazer esse processo aqui de sova por aproximadamente 10 minutos, ok? Pessoal, feito o processo, onde eu já consegui
fazer com que a carne adquira a própria liga, eu vou separar as bolinhas. E aí na palma da minha mão, eu vou abrir a bolinha e um cubinho de queijo, tá? Eu vou introduzir aqui ao meio e vou fechar as almôndegas. Fica uma bolinha macia, tá? Leve, recheada com queijo. Já coloco direto na farinha de trigo. Vou preparar aqui o restante do queijo. Aqui eu tenho um queijo mussarela, tá? Em barra. Você faz cubos aí de aproximadamente 5 milímetros, meio centímetro. Tá? Não tem segredo nenhum. E vamos então à confecção das demais almôndegas. Bolinha, abre na mão, introduz o cubo e fecha. Pessoal, terminei então de enrolar as almôndegas. Vou levar agora para fritar, tá? Num fogo médio, em torno de 180 graus, durante aí cerca de 8 minutos. E dali já vou fazer a montagem do prato de hoje, ok? Então, pessoal, o óleo já está quente, tá? Vou colocar aqui em fogo médio, como eu disse, e vou iniciar a fritura das almôndegas. Em torno então de 8 minutos fritando. Pessoal, passou então meus 8 minutos, tá? A almôndega fritando, vou retirar elas do fogo agora, pra gente poder então dar início à montagem do prato, ok? Vamos dar início então à montagem do nosso prato. Espaguete, né, com almôndegas. Cozinhei então o meu macarrão ao dente. Escorri. Depois que eu escorri, eu coloquei um pouco de azeite e aí eu coloquei 2 pitadas de sal, tá, pessoal? Muita gente costuma salgar a água para cozinhar o macarrão, só que você precisa usar 3 a 4 vezes a mais de sal na água para dar sabor no macarrão. E às vezes você não consegue salgar o macarrão. Por isso então, após o cozimento, eu escorro, coloco um pouquinho de azeite e aí sim eu coloco o sal no macarrão, tá bom? Vamos aqui fazer uma cama. Molho de tomate que eu fiz. Usei tomate pelado, né? Alho, cebola, alho, dourei, coloquei uma pitada de orégano, uma pitada de cominho, sal e pimenta do reino, em torno aí de 400 ml de água, uma lata de tomate pelado e deixei cozinhar durante aí 15 minutos para apurar os sabores, tá? Espalho o molho pelo espaguete e colocamos as nossas almôndegas. Agora eu vou espalhar um pouquinho de ervilhas ao redor para dar uma cor.
uns cubos de mussarela. E finalizo com mais um pouquinho de salsinha. Tá pronto então nosso espaguete com almôndegas recheadas em tomate seco, salsinha e um pouquinho de ervilha para dar uma cor no nosso prato. Pessoal, foi um prazer. Esse então foi o prato de hoje: espaguete, molho de tomate e almôndegas. Obrigada, chefe, sempre trazendo boas receitas pra gente. Logo, logo o chefe vai estar junto com a gente. Temos que lembrar que tem uma cozinha novinha esperando para ser esperta aí, chefe Helena. Tem muita coisa boa vindo, né? Com certeza. Renata, você já faz 6 anos, você comentou, que trabalha com crianças. E precisa o tempo todo estar se especializando, porque com certeza lidar com as crianças, cada uma é diferente da outra, né? Até porque o mundo está sempre em evolução, né? O próprio mundo evoluiu muito, então tem que estar sempre me modernizando para atender esse contexto todo, né? Há uns anos atrás, a criança não tinha essas consequências que os eletrônicos trazem hoje, né? Agora tem que estar trabalhando tudo isso, então tem que estar sempre, eu preciso estar sempre me atualizando, né? Sobre acompanhando as mudanças, né, Renata? As mudanças, né? O desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cerebral, porque cada vez descobre mais coisas, né? Então tem que estar sempre por dentro para poder estar levando também para a clínica a prática das intervenções, né? Você comentou que as primeiras consultas são junto com os pais. Por que disso? É um protocolo, né, da psicologia. A primeira sessão é uma anamnese, onde os pais trazem a queixa, né? Às vezes trazem também um relatório que a escola passou ou que um médico passou. Então a gente vai entender a questão ali, a queixa que os pais estão trazendo, para a partir disso eu elaborar um plano de ação para as crianças, né? Depois da anamnese, inicia ali num período de mais ou menos 4 semanas, 4 encontros, a psicoavaliação para entender quais as necessidades da criança e como eu vou trabalhar com a criança, porque cada indivíduo é diferente ali, né? Então não dá para trabalhar muito padronizado com as crianças, não. E existem alguns casos em que os pais chegam com uma possível causa ou uma possível solução para o problema e, na verdade, acaba descobrindo que não era nada daquilo, que o problema da criança é outro. Com certeza. Muitos pais já chegaram até encaminhado pela escola, achando que era um problema de aprendizado, né? E a gente acaba descobrindo que não. São outros transtornos que acabam tendo como consequência um sintoma cognitivo. É interessante isso, né, Roberta? Porque a gente imagina que a gente já conhece melhor a criança, né? Sim. E, na verdade, quando chega no profissional, Verdade, ele acaba Larissa. descobrindo outra coisa. E será que já aconteceu da Renata encaminhar um pai para psicologia? Uma mãe? Bastante. Muito, muito. Porque a criança vive num sistema ali. A criança é um espelho, uma esponjinha, né? Então, se os pais estão agindo de maneira inadequada, por exemplo, são muito agitados, desorganização, a criança precisa de rotina. Se o pai e a mãe não têm rotina, a criança não tem rotina, né? Automaticamente, falando do que a gente estava falando, gera ansiedade, né? A ansiedade, além de ser genética, ela é aprendida ali no sistema em que vive, né? Então, com certeza, já encaminhei muitos pais para fazerem terapia também, para estar tratando a ansiedade também. É porque existe uma frase, né? A criança é o que vivencia. É verdade essa frase, Renata? Com certeza. A personalidade é formada por 2 fatores, né? A carga genética e o meio, né? O que é aprendido ali. Então, se ela convive com um determinado tipo de pessoa, ela vai ser aquilo automaticamente. Tá certo. Nós vamos fazer mais uma pausa. Vamos para o intervalo rapidinho. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a 2ª maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor.
Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta hoje falando sobre um assunto muito importante, que é a ansiedade, principalmente nas crianças. Renata, a gente já falou bastante sobre isso, mas na escola existe muito o bullying, que pode até desencadear também a ansiedade. Quais são esses comportamentos na escola que os professores, os colegas, os próprios pais podem identificar? Acho que os primeiros sinais ali é no isolamento, né? A criança acaba se isolando um pouco. A ansiedade tem muito do o que vão pensar de mim, as preocupações, né? Antes era mais na adolescência que se preocupava em estar dentro de um grupo e ser aceito. Hoje a criança tem muito disso, né? Então, quando a criança já está mais isoladinha, com medo do que os colegas vão pensar, prefere não estar junto, por medo de ser julgado, de ser repreendido. Então, aí é um primeiro sinal que é bem interessante, né? Outro sinal que os professores acabam notando muito é a queda no rendimento escolar, né? Eles acabam não tendo mais um incentivo, um estímulo para estar indo para a escola, né? Porque o social está afetado, então não tem aquele estímulo de estudar, por que eu vou para a escola, por que eu vou me esforçar, né? Se não está mais legal ir para a escola. Em alguns casos, a criança pode também desenvolver certa agressividade, né? Com certeza. Cada perfil é diferente. Algumas crianças vão pelo lado do humor deprimido e outras pela irritabilidade, por ficar mais agressivas, né? Depende muito que nem eu falei no início, dessa predisposição de cada um, né? Tem umas crianças que intensifica a raiva, outras que intensifica a tristeza, né? A depressão. O que é mais importante mesmo é prestar atenção, né? Sim. Qualquer mudança de comportamento é um sinal. Qualquer sinal é interessante. Pelo menos está buscando uma avaliação. Às vezes não é nem necessário dar continuidade no tratamento, mas pelo menos os pais estão buscando uma avaliação. Né? Isso, para entender o que está acontecendo, né? É normal para a idade? Precisa de acompanhamento? Porque tem muita coisa que é normal da idade. Por exemplo, alguns medos são... Como a gente vai diferenciar isso aí, né, Renata? Precisa buscar ajuda do profissional, porque como eu sei que é um distúrbio ou é só um comportamento da idade? Muita gente não sabe, né? Sabe. Temos que procurar ajuda. E hoje está tão fácil procurar ajuda, né, Renata? Porque não muito tempo atrás não tinha um psicólogo assim como você, que é especializado em crianças, né? E a gente não sabia por onde que levava os filhos, né? E assim passava o tempo, né? Como diz, eles cresceram, né? E um dos pontos que a gente comentou aqui, a Roberta até falou que tem coisas positivas, né, da pandemia, e uma delas eu acho que é isso, essa expansão desse conhecimento, dessa necessidade de busca de ajuda, né? Não só para a criança, mas também para os adultos. Então, se o adulto consegue se entender, ele vai conseguir observar essas mudanças na criança também. Agora existe menos preconceito, né? Quando se falava em saúde mental, em doença mental, antigamente existia muito preconceito, né? Eram loucos. Falar em psiquiatra era caos, né? E hoje não é tão comum, né? Procurar ajuda, né? Quem tomava uma medicação para ansiedade há 10 anos atrás, né? Tinha problema, era diferente, né? Hoje não, hoje acaba sendo um auxílio para conseguir levar a nossa vida. Hoje está muito agitada, então às vezes é necessário, né? Pelo menos por um período. Então hoje está tudo mais intenso mesmo. Então, a gente ouve tanto assim essa frase, nossa, as crianças estão nascendo falando, né? Tu ouve bastante, eu ouço. Renata, existe alguma mudança nessas crianças que estão vindo? Porque realmente, há 10 anos, quando tu começou a estudar, tem diferença de hoje no comportamento, as crianças no desenvolvimento, né? Para essas crianças, sabe que é a força da informação, que está tudo ali dentro?
Um pouco sim, né? Acontece que antigamente, né, há 10 anos atrás, não tinha tanto estímulo. A criança acabava indo na escola talvez um pouco mais tarde, né, numa idade um pouquinho mais avançada. Hoje, pequenininha, eles já vão na escola, na creche. Então, quanto mais cedo a criança ser estimulada, mais ela vai desenvolver, né? E o resultado é esse, então, as crianças estão quase falando, realmente, né? Porque tem criança que tu olha assim, meu Deus, tudo isso, né? Porque como é que é importante esse estímulo, essa informação boa, né, Renata? Tanto que porque hoje a cabecinha tá ali, é uma esponja, né? Como tu falou, né? Agora é uma esponja, absorve tudo, né? Então, temos que pôr tudo que é coisa boa em volta da criança, né? Sim. Inclusive, um tipo de transtorno muito recente é o que a gente chama de crianças superdotadas, né? As crianças com transtorno de altas habilidades. Não é nem um transtorno, na verdade. E algumas vezes acaba sendo uma bênção, né? Outras, depende do jeito que é lidado, acaba prejudicando um pouco, porque são crianças muito rápidas, né? Mas é algo que antigamente não tinha, por causa da falta de estímulo precoce mesmo. É muito importante a gente observar isso também, né? Se a criança é realmente muito rápida, se ela consegue responder bem aos estímulos e cuidar também, porque eu acredito que muitas vezes isso acaba se tornando uma pressão também na criança, né? A gente vê vídeos na internet aí das criancinhas pequenininhas falando e o pessoal incentivando, e isso viraliza e também pode prejudicar essa criança de alguma forma, né? Pode prejudicar e chega num ponto que a criança tem um esgotamento mental, né? Como foi estimulado muito cedo, né? O que deveria estar no desenvolvimento correto, então ela acaba chegando num momento que tem um esgotamento mesmo. Existe também muito hoje que os pais comparam, né? Ah, o filho da minha amiga tem a mesma idade e faz isso, o meu não faz, e começam a ficar ansiosos, né? Porque cada criança tem seu tempo, né, Renata? Não são todos iguais. E a gente ouve muito isso aí, os pais ansiosos porque o filho não anda, porque o filho não acompanha. Como lidar com isso, Renata? Como os pais, com essa ansiedade, como os pais entenderem que agora tem por ajuda, ou é próprio da criança? Como eu falei, é importante estar indo para essa primeira avaliação para entender até onde isso é esperado para a idade, né? Tem algumas coisas, por exemplo, que a gente tolera até os 5, né? A partir dos 5, não desenvolveu, vamos trabalhar isso, né? Então, existe todo uma avaliação em torno disso. Não dá para mim dizer especificamente agora, né? Porque cada criança é diferente, né? Então, realmente, e a questão da personalidade, o biológico e o meio. Você está dentro de um meio que não tem um estímulo, né? Então, realmente, a criança não vai ser tão rápida como a criança do vizinho. Muitas crianças, às vezes, falam mais tarde, mas é próprio da criança, da personalidade ou até dos estímulos, como você falou, né? Tem uma questão neurobiológica também. Exatamente. Então, procurar ajuda para saber distinguir o que está acontecendo, né? É importante estudar cada caso. A gente sempre fala isso. Cada pessoa é diferente da outra, então é importante observar. Vamos, então, chamar uma dica da Cláudia Sefrim, de Educação Financeira. Olá, Lari, pessoal do Nossa Casa, tudo bem? Bom, gente, hoje a dica financeira vai para as mamães de plantão, vai para você ou para você que tá aí grávida, que tá querendo ter um filho, para você que tem um filho e não sabe aí como é que você pode ensinar para ele finanças. Então eu vou trazer uma dica aqui para vocês hoje que pode ajudar aí nessa caminhada de educação financeira para o seu filho. Antes até de falar um pouquinho dessa dica, eu não sei se vocês sabem, mas desde o ano passado, na verdade, o próprio Banco Central, né, o governo, eles começaram a instituir o ensino de educação financeira nas escolas. Isso ainda está como um teste, né? Pela primeira vez na história a gente vai ter educação financeira nas escolas. Então eles estão testando aí no modelo em algumas cidades, em algumas instituições. E se der tudo certo, eles querem depois, né, ampliar esse ensino para todas as crianças. O que eu acho que é muito positivo para todo mundo, principalmente para aquelas que são mães também, que se preocupam com a educação financeira dos seus filhos, para que eles tenham um futuro saudável, promissor com as finanças também. E começar isso desde pequeno é a melhor forma, certo? Então, por isso que hoje quero falar um pouquinho com vocês de uma dica que é muito simples, mas que pode fazer uma grande diferença aí no processo todo de educação financeira dos seus filhos, tá bom? Eu quero falar, gente, para vocês de uma coisa assim simples, mas muito importante, que é o cofrinho. Eu trouxe até o meu cofrinho aqui para mostrar para vocês e ó, ele tá até cheio de moedinhas aqui para não dizer que eu tô mentindo, porque eu ainda até hoje tenho um cofrinho em casa.
para guardar aquelas moedinhas, para deixar aquilo. Então, uma alegria quando chega no final do ano, eu vou desmontar meu cofrinho e eu vejo, nossa, eu consegui guardar tudo isso aqui ainda de moedinhas durante o ano. Gente, um cofrinho, ele é uma ferramenta muito básica e também muito interessante, muito legal da gente conseguir ensinar finanças para uma criança. O que acontece? Quando a gente ensina para a criança o que é um cofrinho e que ela consegue guardar o próprio dinheiro dela e depois comprar as coisas que ela quer com aquele dinheiro, a gente já está ensinando para a criança desde pequena a importância de ter dinheiro e de cuidar bem dele. Então, assim, se a gente dá, né, tudo para a criança já na primeira vez que ela pede, sem nenhum esforço, vai ser mais difícil que ela consiga aprender esses pequenos conceitos mais para frente, porque ela não teve, né, nada foi barrado para ela desde pequeno. Então, quando a gente coloca um cofrinho e fala, olha, você vai juntar o seu dinheiro aqui, as suas moedas, as suas notinhas, e quando você quiser comprar tal coisa, a gente vai abrir o seu cofrinho com o seu dinheiro, com aquilo que você juntou, com o seu esforço para comprar aquilo que você quer. Então a gente já está ensinando para a criança, né, a importância dela juntar dinheiro, a importância dela se esforçar, porque vai ser um esforço para a criança, né, ela conseguir, por exemplo, e isso aqui, gente, é para coisas simples, né, assim, desde um sorvete que ela vai querer num outro final de semana, até de repente um brinquedo novo, alguma coisa, comprar um presentinho pro amigo, pra professora, diversas coisas você pode fazer, inclusive para estimular a criança aí com outras coisas nesse sentido. Então, quando você ensina para ela um cofrinho, a ter um cofrinho, né, e guardar as moedas e juntar fazer essa troca de dinheiro, você está ensinando ela a se esforçar, a lutar, a batalhar pelo que ela quer, né, a juntar aos pouquinhos para depois conseguir aquilo que ela deseja. Então tem muitos ensinamentos que a gente pode fazer com uma criança com um simples cofrinho. E assim a gente vai introduzindo esses conceitos de educação financeira para que ela sempre pense que cuidar do dinheiro dela faz bem, que é bom guardar dinheiro, é bom poupar, é bom ter tranquilidade, e é tudo isso que a gente consegue fazer começando simplesmente com um cofrinho, tá bom? Mamães, espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica, e eu te desejo aí, Lari, uma ótima semana pra você e pra todo mundo que tá nos acompanhando. Tchau, tchau! Obrigada, Cláudia, sempre nos trazendo dicas muito valiosas para o nosso dia a dia, né, Roberto? Amo as dicas da Cláudia, porque sempre são bem-vindas, bem proveitosas. Vale a pena assistir. Renata, existe algum índice, alguma pesquisa relacionada à ansiedade em crianças? Sim, na infância, atualmente, depois do TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, a ansiedade vem disparado, né, depois do TDAH. Então, está em segundo lugar nos transtornos psiquiátricos e psicológicos que afeta mais a criança, a infância. No seu dia a dia, você atende muitas crianças com ansiedade, mas você trabalha também com outros transtornos, como autismo e outros tipos de disfunções. Claro, tem as queixas que são ligadas ao emocional, né, um lado psicológico mesmo, ligado ao pensamento, né, mas tem também os transtornos neurobiológicos, que são encaminhados até por neurologistas, né, então a gente faz esse tratamento também, essa terapia, só que é um funcionamento diferente, né, existem causas diferentes, existem avaliações diferentes, acabam entrando até alguns tipos de testes, né, mas também fazemos a avaliação e a intervenção, sim, de uma forma que os estímulos fazem com que a criança desenvolva melhor. Esse nosso bate-papo está muito bacana, ainda vai se estender para o próximo bloco. Vamos para o comercial e já já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem
na sobremesa. Com Frimeza vai tudo bem. Frimeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta hoje falando sobre um assunto bastante sério, bastante complexo, que é a ansiedade em crianças. Exatamente. É a Renata aqui nos dando dicas valiosas, né? Como nós resolver nosso dia a dia com nossos filhos, né? Renata, os teus pacientes hoje, como eles são encaminhados? Tem uma rede profissional, outros profissionais, a educação, os pais vão procurar por conta também, porque sentiram alguma coisinha diferente, ou geralmente é indicação de uma outra pessoa, outro profissional? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando os pais sentam na minha frente, né? Você foi encaminhado por um médico, pela escola, você que percebeu a necessidade, né? Sempre pergunto isso para entender, né? Qual é a situação? Então, sim, muitos pais percebem. Hoje, os pais estão com um olhar muito sensível até para as crianças. Isso é muito bom, conseguem perceber melhor os sintomas, né? E outros são encaminhados por médicos, por pediatras, neurologistas, às vezes passou por um psiquiatra antes. E a questão da escola também, que geralmente é por uma questão de aprendizado e acaba envolvendo outras coisas. E existe o procurar cedo ou muito tarde o psicólogo? Existe, tipo assim, meu filho já está um pouco tarde. Não, né, Renata? 3 anos, 4 anos, que idade é mais comum de procurarem? Depende da queixa, né? Depende do caso. Em situações que envolvem o neurobiológico, uma questão mais fisiológica, quanto antes iniciar, quanto mais precoce, melhor desenvolve, né? Outras questões vão aparecendo de acordo com a idade mesmo, em relação aos medos, por exemplo. Geralmente ali pelos 5 anos que começam os medos, então é aí que os pais começam a procurar mais, né? Outras questões ligadas ao autocontrole emocional, né? Os 7 anos, por aí, 8 que começa a questão da formação da personalidade. Aí eles começam a se sentir um indivíduo muito, né, o egocentrismo, se acham muito, muito bons em tudo, aí começa a faltar um pouquinho daquele autocontrole ali, né, em relação ao próximo, de ter empatia. Então, cada questão é muito particular. Mas é importante, assim que surgir essa questão, já procurar ajuda, né? Porque se isso for se arrastando, for demorando muito tempo para procurar essa ajuda, aí fica mais difícil de reverter e de fazer essa criança voltar a ter uma vida normal, né? Com certeza, o tratamento precoce é ainda o melhor tratamento, né? E o que você teria para dizer para os pais, Renata? Digo, não seria um conselho, mas assim, um alerta. Como os pais, que hoje está tão corrida as coisas, né? Os pais trabalham, chegam em casa correndo. Onde que os pais podem... O que você diria para esses pais? Olha, quando o filho fizer isso, 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 ou não existe esse conselho, essa dica? Em relação ao fazer algo, na minha abordagem a gente usa muito a questão do reforço positivo e reforço negativo, né? Quando a criança, por exemplo, faz algo que é esperado pelos pais, um comportamento adequado, o reforço positivo é ela ser recompensada por algo estabelecido antes. O reforço negativo, fez algo errado, perde algo, perde o videogame, uma semana sem celular. Então, na terapia cognitivo-comportamental, essa questão da recompensa, do reforço positivo e negativo, funciona bastante. E é importante também, além do psicólogo, outros profissionais, né? Existem muitos casos, por exemplo, num transtorno alimentar, que é importante levar essa criança num nutricionista, num outro tipo, para fazer um outro tipo de diagnóstico, outro tipo de acompanhamento, né? Isso. O cérebro comanda tudo, né? Então, quando a gente percebe dentro da psicologia que está ligado a outras áreas, tem esse encaminhamento nutricionista, fono, igual eu já falei, o neuro, às vezes não é só o neuro que encaminha, mas a gente encaminha para um neuro também, né? Existem algumas vezes que tem a necessidade de uma medicação, né, como um tratamento combinado. Então, sim, a gente tem que estar sempre trabalhando multidisciplinarmente. Na clínica em que você atende, existem outros profissionais também? No momento não, mês que vem eu vou estar com um espaço novo, né? Vai ser um espaço terapêutico infantil e além da psicóloga infantil vai ter uma fonoaudióloga e uma nutricionista infantil para a gente estar conseguindo trabalhar de forma mais interdisciplinar. Ai, que bacana. Que importante essa rede de apoio, né? Olha que bacana, né? Nós temos uma clínica, né? De atendimento à criança com tudo que precisa ali. Não precisa sair procurar, tá tudo ali, né? Sim.
Renata, e para os papais que estão nos assistindo, se identificaram ou têm alguma dúvida, podem te procurar? O agendamento pode ser feito pelos contatos, né, WhatsApp ou telefone, e pode me procurar também no Instagram, né, e no Facebook. Estou sempre dando uma olhadinha para estar atendendo assim que possível. Essas dicas de hoje aqui foram fundamentais. É um assunto muito importante, é um assunto que está bastante em alta, mas o pessoal ainda tem muita dúvida, né? Verdade. Esses dias nós fizemos um programa sobre a palmadinha. Será que a Renata concorda, Larissa, com a palmadinha, Renata? Porque muitas vezes a gente ouve falar, eu cresci lá apanhando e estou bem, né? Mas será que está bem mesmo? Como é que funciona, na tua opinião? Tem que ser a minha opinião particular mesmo, porque dentro da psicologia não existe uma regra, né? Eu, particularmente, sou contra, porque eu fui criada de uma maneira em que a conversa bastava, então eu sou contra. E funcionou, né? E deu tudo certo, tá tudo bem. Sem nenhum trauma, sem nenhum vínculo ruim com a infância, né? É importante também a gente comentar sobre esse assunto, muito importante essa pergunta, porque Roberto. Essa palmadinha aí vai longe o assunto, né? Com certeza. Renata, muito obrigada por participar hoje aqui com a gente, no nosso cenário mais uma vez improvisado. Mas a sua presença com certeza vai agregar muito e trouxe muita informação para o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço. Obrigada, Roberta, por nos acompanhar mais uma vez. Esse assunto maravilhoso, né, Renata, que tu nos trouxe, com certeza vai ajudar muitos pais a, às vezes, procurar ajuda, né? Ou também tirar da cabeça que o filho está tudo bem, né? Exatamente. A nossa casa fica por aqui. Até o próximo programa.